Aqui são o Clemente Magalhães e mais um vídeo aqui do Playlist Fala Clê no portal da Corredor 5. E hoje eu vou falar sobre quando dá ruim no estúdio. Você chamou um produtor pro estúdio e aí deu ruim, fechou o tempo. Faz como? Como que a gente faz? Faz como? Já volto. Fala Clê, fala Clê. Fala Clê. Fala Clê, fala Clê. Fala Clê, fala Clê, fala Clê. Voltei! Eu fiz um vídeo aqui da minha experiência com um produtor muito famoso. Eu era jovem, na época não tinha tantas opções assim, não tinha tantos estúdios assim. É bom que você saiba que lá em 94, quando a gente foi gravar um disco, sim, eu sou velho. Quando a gente foi gravar esse disco, a gente tinha no Rio de Janeiro algumas opções de estúdio, todas muito caras, porque não tinha Pro Tools ainda, não tinha democratizado as ferramentas de produção, tudo isso aqui. Então, por exemplo, era inviável para um artista, para grande parte dos artistas independentes, produzir um disco com um produtor famoso num daqueles estúdios. Hoje é uma situação completamente diferente, a gente tem acesso não só às ferramentas de produção, assim como às ferramentas de distribuição. É muito fácil a gente viabilizar um álbum, porque você pode fazer simplesmente na casa de um amigo, na sua própria casa, botar no digital. O difícil é que a gente tenha um resultado incrível e dois, que a gente seja achado, que a nossa música seja escutada. Esse é um tema que eu falo aqui sempre, né? A gente vive uma época de pós-filtro. Produzir é fácil, distribuir é mais fácil ainda, o difícil é ser achado. Mas eu não vim falar disso aqui, eu vim falar de quando dá ruim no estúdio, como deu lá atrás, quando eu fui produzir meu disco com esse produtor, assim como já deu ruim, eu como produtor, do outro lado do vidro, com um artista que, tipo, achou que eu era alguma coisa e eu era outra coisa. Isso pode acontecer, porque a pessoa não pesquisou direito, ou veio aqui me conhecer brevemente, não entrou muito a fundo, não entendeu quem eu era, não entendeu como o meu trampo funciona. Relações humanas não são simples, não são simples mesmo, e não é difícil que dê ruído, principalmente quando a gente tá num ambiente de gravação onde os egos se afloram, porque produtores têm ego, artistas têm ego. Quando se tá no estúdio, às vezes tudo isso se mistura de um jeito estranho, a energia não vai pra um lugar bacana e às vezes o trabalho não flui. Só que às vezes você já pagou por isso. Muitas vezes eu, como produtor, já recebi pelo serviço. Como que a gente faz quando dá ruim no estúdio? Eu aprendi uma forma que eu hoje, como produtor, lido, assim como quando eu pego alguma consultoria. Eu vou sugerir pra você, artista ou mesmo produtor musical, que faça o que eu tenho feito nos últimos anos, que tipo assim, cara, economizou muito tempo, ganhei menos dinheiro, porque você tem que aprender a dizer não. Eu aprendi a dizer não, já falei sobre isso num vídeo aqui. Mas o que eu faço normalmente? Você me procura pra gravar um EP ou um álbum, a gente senta, conversa, eu vou pesquisar o que você tá fazendo, eu vou tentar te entender como ser humano, eu vou tentar descer aqui no primeiro andar, a gente tem um restaurante aqui no Leblon chamado Tropeço, vou sentar ali com você, a gente vai trocar ideia, vai beber alguma coisa, eu vou tentar saber quem é você como ser humano, sabe? Um pouco seus valores, o que você acredita como verdade artística, quem é você mesmo como indivíduo, assim. Às vezes, questões que nem tem a ver com música podem criar um clima estranho durante o processo. Eu já falei aqui muito, esse processo de artista, produtor ou banda e um produtor dentro do estúdio é muito íntimo, é um processo muito intenso. Muitas vezes duram, assim, semanas e semanas intermináveis, que quando você não tem essa empatia pela pessoa que tá do outro lado e vice-versa, a coisa fica muito complicada, porque, além de tudo, é o seu sonho, e eu acredito que o disco seja seu, não é meu como produtor musical, então eu tenho que estar ali te ajudando a alcançar o seu objetivo maior, mas ao mesmo tempo sendo leal aos meus princípios. Pressupõe que o artista te procure como produtor, acreditando que você tem o melhor pra dar pra aquela pessoa. Então, o que eu normalmente faço? Além desse papo, que às vezes é meio tipo pegadinha mesmo, eu levo ali, a gente troca uma ideia, aí eu falo uns assuntos que não tem nada a ver com música, vai ver quem é você, sentir teu humor, sentir tua tolerância, por exemplo, a minha forma de ser. Eu sou um cara polêmico, eu falo as coisas, eu tenho uns exemplos meio, né, eu dou uns exemplos assim que, digamos, não são muito politicamente corretos, eu não abro mão de ser quem eu sou trabalhando, ainda mais no meu estúdio aqui, fazendo o que eu mais amo na vida. Então, assim, é uma forma da pessoa, joga ali, pá, pra ver se a pessoa compra o meu barato, ou seja, se ela vai me aguentar a médio e longo prazo nesse período aí que normalmente um álbum é feito, um EP é feito. E eu acho que você tem que fazer a mesma coisa com um tal produtor que você tá pensando em chamar pra realizar o seu álbum, o seu EP, que normalmente é um investimento de dinheiro absurdo. Às vezes as pessoas se endividam pra fazer esse produto, né? É o teu sonho, você tá botando uma baita energia além de dinheiro. Pesquisa esse ser humano, chega ali de manso, faz como eu, leva ali pra um bar, troca uma ideia, toca nos assuntos, entra em tópicos que pra você são inadmissíveis, vê como que funciona, tipo uma paquera, saca? Paquera. Eu, por exemplo, né? Eu quando era mais jovem, eu já queria conquistar a pessoa falava assim, pô, e aí, vamos no ensaio da Mangueira? Eu detesto samba, eu tenho horror a carnaval. Mas o que eu fazia quando eu era mais novo? Eu falava assim, pô, adoro a Mangueira também, vamos lá, pá, eu não sei sambar. Aí, né, não sei. O que acontecia? Eu tava mentindo pra aquela pessoa.
pessoa, a média longa ia dar merda. Porque a pessoa achava que o Clequito gostava de samba. Imagina, eu ia pra aquela merda, suava, aquela porra quente, aquela música insuportável que repete por uma noite inteira. Eu tô falando pra você fazer a mesma coisa. Não minta pra si mesmo, não minta pra essa pessoa que você tá conhecendo. Tente entendê-la, saca? Antes de fechar qualquer coisa. E aí tem mais uma dica que eu vou te dar que pra mim mudou minha vida mesmo. Alguns trabalhos eu não peguei, outros eu peguei, deixei de ganhar dinheiro algumas vezes, mas pra minha saúde, pro meu bem-estar, mudou muito. Nunca feche um EP ou um álbum antes de fazer um single. Proponha a pessoa, vem cá, vamos fazer só um single? Eu como produtor, por exemplo, quando é um artista que eu acho incrível, que eu acredito na arte daquela pessoa, mas eu ainda não conheço o ser humano profundamente, eu normalmente sugiro, vem cá, vamos fazer um, meio você paga equipe, não precisa me pagar, paga meu sócio aqui que é um engenheiro de som, paga os músicos, a gente vê o que rola. E aí no processo de uma música eu consigo entender bem aquele artista pra saber se eu vou querer estar com ele, sabe? Se eu vou querer pegar um álbum pra fazer. Porque, repito, é um processo de muita intimidade, é muito intenso, são muitas horas por dia. E não sou só eu acabo botando a minha equipe pra jogo. Eu coloco botando as pessoas que eu mais admiro e amo no mundo pra estar junto com aquele artista num ambiente fechado como um estúdio por horas e horas e horas e horas a fio. E assim como eu tenho questões inadmissíveis, por exemplo, em termos de respeito, educação e etc, tem as coisas que pra você são inadmissíveis, tem questões de valores que pra você também são inegociáveis e nunca negocie dentro de um estúdio. Faça uma música, entre com aquele cara no estúdio, sendo você produtor ou sendo você artista, pra fazer um job que vai terminar. No fim da noite aquilo vai terminar. O processo de arranjo, eu normalmente aqui faço o arranjo coletivo, então no fim de um dia eu tenho a base gravada, vai ter mais um dia de voz, a mixagem é o período perfeito pra eu saber se eu quero trabalhar com essa pessoa, saca? Se eu vou querer, tipo, compartilhar parte da minha vida por 1, 2, 3, 4, 5 meses com aquela pessoa. E às vezes o dinheiro não paga o nosso bem-estar, a nossa saúde, saca? A gente tem que dormir feliz, né, com o que a gente tá fazendo. E ainda mais você, artista, que às vezes tá chegando ali, botando um dinheiro que às vezes você nem tem pra jogo, pra trabalhar com alguém que vai te tratar mal, que vai te desrespeitar, que vai passar por cima de você, que vai tratar mal as pessoas que estão do teu lado, ou qualquer outro problema. Às vezes a pessoa é um fofo, um querido, mas simplesmente na hora de fazer música, na hora de ir ali e criar junto, às vezes não tem afinidade alguma, às vezes o trabalho acaba indo pra um lado que você não imaginou. Às vezes aquele cara olhou pra ti por um frame diferente do que você imaginou, e aí de repente seu trabalho, a sua obra vão por um caminho que não era exatamente o que você planejou. Mas isso também tá na tua conta, nessa escolha, porque você escolheu esse produtor. Talvez você não tenha feito a pesquisa aprofundada, talvez você não tenha conhecido o ser humano devidamente antes de fazer um disco. Então assim, eu acho que acaba entrando na conta dos dois. Quando um trabalho não dá certo, é sempre de alguma forma um pouco culpa das duas partes que não se pesquisaram direito, que não se entenderam direito, que não entraram num acordo estético. Você fazer uma faixa, sendo produtor ou artista, é sempre uma forma de você testar aquela possibilidade, de você, pelo menos, se você errar, tipo, uma faixa, ela pode virar um bonus track, ela pode virar uma faixa, sei lá, alternativa do teu trabalho, qualquer coisa, você resolve um problema. Mas quando você vai lá, fecha com o produtor 11 músicas e às vezes paga isso, a metade no início, que é o que acontece, e a gente tem que lembrar o seguinte, gente, a gente vive num mercado de escassez em termos de dinheiro, cada vez mais. Então, às vezes, vamos supor que você me pague adiantado. Você não sabe como tá minha conta bancária, você não sabe como estão minhas dívidas, você não sabe como é a minha condição financeira. E às vezes, pra mim, na hora que você vai lá e paga metade, se bobear, o dinheiro já foi embora, eu já gastei. Eu acho que no nosso meio isso é inclusive bem comum. A gente tá sempre correndo atrás de pagar as contas do dia de amanhã, e às vezes você depositou metade daquela grana na conta de um produtor, e cara, o produtor tem o direito de já estar na conta dele, é dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode simplesmente comprar alguma coisa, ou simplesmente pagar suas dívidas. Se você for lá e tentar pegar aquele dinheiro de volta, cara, não vai ter jeito, porque ele já gastou esse dinheiro. Da mesma forma que eu, como produtor, posso pegar o seu dinheiro, gastar a porra do dinheiro, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar com você mesmo te achando insuportável depois de 1, 2, 3 dias. Se você preferir já começar mesmo, fala, foda-se o que o Clemente tá dizendo, vou gravar o disco com o cara é foda, tenta amarrar um contratinho onde você tem a possibilidade de saída na primeira música. Então, tipo, você fechou com o cara, acordou todos os valores, quanto que você vai pagar por faixa, e aí tem outras questões que são importantes a gente definir no início pra não dar ruim. Tem produtor que cobra o todo, então vamos supor que eu cobre 70 mil pra fazer teu disco. Não importa quanto eu vou pagar pros músicos, concorda? É o meu acerto com a minha equipe, esse é um acerto meu, essa é uma coisa minha, essa é uma responsabilidade minha, o que eu vou negociar com a minha equipe. Mas se você gostar de saber quanto cada um da equipe tá recebendo, é importante que seja conversado antes, porque vai que você é uma pessoa que acha um absurdo um músico ganhar muito bem, ou você acha um absurdo o músico tá ganhando mal, e às vezes você descobre
descobre que você tá pagando um valor super alto, tem um produtor ganhando muito bem e os músicos recebendo muito mal. Então, se você quer ter clareza dessas contas, quanto que esse cara paga pro engenheiro de som, pros músicos, coloque isso em contrato. Não, eu quero saber 70 mil, mas quanto é que você tá pagando pra cada música? E aí tem produtores que te passam uma planilha. Olha, pra fazer esse disco é o seguinte, eu pago isso pra cada um, eu recebo tanto, meu engenheiro de som recebe tanto, eu pago tanto pro estúdio. E aí você tem que botar no contrato também que você vai estar conferindo, porque ele tá te passando um orçamento aberto, né? Não é um valor fechado aonde ele vai resolver o que ele faz com a sua equipe. Porque às vezes tem um músico que tem uma dívida com o produtor, dívidas de vida. Tem gente que já me ajudou muito e vice-versa, e às vezes fala, pô, irmão, eu tô recebendo nesse disco aqui, mas tem como você fazer ele sem ganhar nada, pela aquela história antiga que a gente tem? Isso pode rolar, não é nenhum absurdo isso acontecer. Mas o importante é que isso fique claro, pra depois você não dizer que o produtor tal foi um safado, que pode acontecer, porque você vai falar, peraí, pô, eu não sabia que você pagava 100 reais por faixa pro músico. Então assim, acorda isso, mas eu acho que é importante, na hora de fazer um contratinho, mesmo que seja de gaveta, que você tenha a possibilidade, o produtor, a possibilidade de sair, por exemplo, se uma faixa não der certo. Porque aí você tá fazendo um acordo que você tem uma certa segurança, que se ali, naqueles primeiros dias, você sentir que a coisa não tá legal, você simplesmente fala, irmão, vamos seguir em frente, foi bacana, vou te acertar essa primeira faixa como tá no contrato e vou vazar. O importante é que esteja tudo sempre muito arrumadinho para que não dê problema. E se por um acaso você é artista e começar a fazer um trabalho, você não tiver feito nada disso que eu tô te falando e começar a dar ruim, vou te falar sério, se posicione no primeiro dia. Não engula o sapo. Não aceite que um produtor te humilhe dentro do estúdio. Não aceite caso você seja uma banda, porque alguns produtores são muito inteligentes na coisa de manipular, tipo, uma banda. Então, normalmente ele entende quem é o líder, é o cantor e o compositor, e aí ele começa a jogar com essas partes, às vezes até pra te convencer de tirar um dos membros da banda, ou pra te convencer meio que de um jeito escroto, que talvez aquele baixista não seja bom e que talvez seja melhor gravar com músico profissional. Não estou julgando quem faz isso. Pode ser que seja uma solução, mas é legal que essa relação seja bacana, porque aí ele pode sentar com todo mundo de um jeito leve e falar, olha, esse disco tá sendo feito, eu acho que, tipo, você não tá, tipo, ainda no nível da galera, você se importaria se a gente chamasse um profissional pra te ajudar ou pra fazer isso junto com você? Tudo pode ser feito do jeito bacana, mas eu acho que se você é artista, tá pagando um produtor, você não pode aceitar que você fique engolindo sapo, que você seja desrespeitado, que o que você quer como artista pra sua arte seja desrespeitado. Então assim, se imponha no primeiro momento e fala, olha só, o disco é meu, você tá aqui comigo, você tá produzindo meu trabalho porque eu acreditei que você respeitaria a minha visão artística e ponto, não aceita. Eu acho que é importante até na questão do pagamento, escalonar às vezes é melhor do que pagar tipo tudo no início ou metade, porque você passa, mesmo não tendo um contrato, você passa a ter a possibilidade de sair daquela roubada caso o clima esteja horrível. Você pode estar pagando, por exemplo, por faixa, você vai fazendo o EP e fala, olha, durante esse processo eu vou estar pagando tipo uma parte no primeiro dia, aí X dias depois eu pago mais um pouquinho depois, e aí assim você vai tendo a possibilidade de falar, cara, deu por aqui, quanto que eu te acerto pra gente terminar essa parte, ou quanto que eu acerto pra ficar conteúdo que eu já produzi, mas eu não quero fazer com você. E eu acho que mais uma coisa importante pra você anotar aí, às vezes você pode ter um problema com aquele produtor, e ele pode te impedir, e ele não tá errado, tá? Ó, lembre-se, um fonograma, o produtor tem um cut daquele fonograma. Então tem questões que a gente tem que pensar direito, tem que estar amarradinho no contrato, caso você queira começar um produto com um produtor e terminar esse produto com outro produtor. Ou seja, você vai pegar aquelas bases que você não gostou muito, levar para outro estúdio, fazer com outra pessoa. Essa pessoa pode embarrear isso, e eu acho que não é 100% errado, dependendo da situação, mas é bom que você deixe tudo isso muito bem acordado para não ter esse tipo de clima. Você pode sair e falar, cara, eu já paguei para esses músicos aqui, eu vou terminar isso com outro cara. E ficar tudo bem. É óbvio que a gente, como profissional, a gente nunca espera que, tipo, um trampo acabe assim, mas é bacana que fique tudo anotado. E a outra coisa que é importante é você definir com esse produtor a questão dos royalties, né? A indústria tem um padrão de royalties por disco, mas normalmente o que esse cara tá recebendo é um advanced para esse royalties, ou seja, ele vai receber tipo 15 mil para fazer o teu disco, ou 20 mil, ou 50 mil, mas isso não é um FII, não é um cachê que você tá pagando para esse produtor para ele fazer o teu trabalho, não, você tá fazendo um adiantamento de royalties. A gravadora faz muito assim, então eu produzi vários na Universal, eu recebi um valor que não era um cachê que eu tava recebendo, era um advanced, então aquilo ainda tinha cross-colaterização, que é terrível, que você vai acumulando aquela porra daquela dívida, daqueles discos que acabam não vendendo, daquele dinheiro que você já recebeu, e aí se porventura 10 anos depois você vai estourar um disco, eles vão lá atrás e vão abater de tudo que você já recebeu antecipado. Então você pode acordar com o teu produtor e falar assim, olha só, eu vou te pagar um cachê fixo aqui, mas o fonograma é meu, você não vai ter royalties no meu disco. Ou você vai falar, olha, então eu vou fazer isso aqui que vai ser um advance, e aí você senta com alguém e faz essa conta, como que isso vai funcionar. Ou então você fala, não, olha só, eu vou te pagar tanto e você tem lá o teu royalties.
insights, entendeu? Certinho. Eu acho que hoje a gente tá no momento da indústria que dá pra se criar a nossa pizza particular. Eu acho que a gente tá no momento da indústria que dá pra gente sentar com o produtor e a gente tem como arrumar a pizza do jeito que a gente quer. Metade calabresa, metade marguerita, com uma pintada de azeitona ali. Não tem mais um formato endurecido, saca? Você pode virar pro teu produtor e falar, não tenho grana, mas eu quero que você seja coautor das minhas músicas. O produtor pode falar isso pra você, lá fora é super normal. É estranho? Talvez seja, mas se você não tem dinheiro pra pagar o produtor, pô, por que não, saca? Por que não? Você fala, não, então tá, eu vou abrir mão da minha obra aqui, apesar da lei não reconhecer isso, depois você pode ir lá e tentar mudar isso. Espero que não, porque se a gente dá nossa palavra e faz um acordo, eu acho que tá palavrado, né? É o que é pra ser, mas enfim, eu acho que hoje tá muito mais flexível e às vezes a gente tem coisas que a gente pode oferecer pra tá trampando com alguém, pra fazer um tipo de parceria, mas a gente tem que depois, né, lembrar o que a gente acordou, caso não seja colocado no papel, por isso que eu falo, sempre coloque tudo no papel, de que combinado não é caro, você não pode ficar depois arrependido e não, pô, o cara lá pegou minhas músicas, não é assim, combinado não é caro, se eu quero trabalhar com você, quero te propor uma coisa, você tem o direito de dizer não, aceitou, ninguém botou uma arma nem na minha cabeça como produtor pra fazer isso, nem, né, na sua, então a gente tem que saber que os acordos são feitos, às vezes você tava no início da tua carreira, você não tinha dinheiro pra nada e foi a única forma que você conseguiu de se viabilizar como artista, lá na frente, óbvio, você começar a ganhar dinheiro, você fala, putz, perdi aquelas músicas ali, eu dei metade, porra, poderia não ter feito, ok, mas se foi o acordo que você fez naquele momento, honre o acordo que você fez. Mas enfim, essas são as dicas de hoje, eu acho que ainda vou fazer vários vídeos falando sobre esse tipo de assunto, porque tem muita margem pra dar errado, e repito, a gente tá falando de seres humanos, sabe? E mesmo seres humanos do bem, muito bem intencionados, querendo fazer aquilo acontecer, pode dar ruim. Então, quanto mais a gente puder se proteger para que a gente só pegue os trampos legais e que o seu disco como artista seja do jeito que você queria que ele fosse, e eu como produtor entrar no estúdio com um artista que tem afinidade, que role um clima bacana, que a gente celebre cada dia de trabalho, é sempre mais bacana. Então eu vou fazer esses vídeos que é pra gente se prevenir mesmo, aprender um pouco como as coisas funcionam e simplesmente evitar um problema maior, que é simplesmente você estar gravando um disco com um produtor, ou eu como produtor gravando de um artista e dar ruim no estúdio, aquele clima terrível, aí fica aquele clima terrível. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!